Boa noite a todos e a todas. Vamos estudar hoje os cantos 3 e 4 do Purgatório de Dante, na tradução de Zília. Diz ele no resumo, canto 3. Tendo as almas, após a advertência de Catão, procurado o monte onde os tormentos devem purificá-las, os poetas seguem pela praia do antipurgatório. Virgílio explica a natureza dos corpos dos mortos. O rei Manfredi e os excomungados. Praia da ilha do purgatório, versos 1 a 18. E como as almas, quase espavoridas, do monte procurassem o caminho, onde por Deus as culpas são punidas, acheguei-me do mestre mais pertinho, que a senda percorrer eu não podia, nem o alto do monte conquistar sozinho. Esse monte é o monte do purgatório. Do acontecido, triste parecia, tão leve falta, ó alma nobre e pura, só a ti dor profunda causaria. Quando voltou a digna compostura do majestoso andar que nobilita, a minha mente ao fato ainda segura abriu-se desejosa, e da bendita montanha acima contemplei formosa, pela esfera luz azulando indefinida. A rubra luz do sol maravilhosa, minha sombra lançava sobre o solo, pois meu corpo tolhia a luz radiosa. Os corpos do além-túmulo, versos 19 a 52. E Virgílio, virei-me ao outro polo, julgando estar sozinho, quando vi só minha sombra. Mas o meu consolo, diz Virgílio, que desconfias? Disse, estou aqui sempre a guiar teus passos, podes crer, velando sempre atento junto a ti. O corpo meu, que pode escurecer o solo, Nápoles o recebeu, de Brindisi, onde a luz deixei de ver. Algumas explicações. Primeiro, Brindisi é onde Virgílio faleceu. Nápoles é onde ele foi enterrado. Por que o corpo de Dante projeta uma sombra e Virgílio não? Porque Dante está vivo, ele está ali em corpo e alma, enquanto Virgílio está presente apenas em alma. Segundo a doutrina cristã, tal como exposta por Paulo em uma de suas epístolas, quando acontece a morte de um ser humano, existe a separação entre o corpo e a alma, que serão reunidos novamente apenas após o dia do juízo final. Aqueles que foram redimidos, além do corpo físico e da alma, receberão ainda um corpo de luz, conforme escreve Paulo. Prosseguindo, então, lá a hora é vespertina. Como o céu da luz, os raios deixa perpassar, o nosso corpo, assim, menos que véu, nenhuma sombra pode projetar. Corpos temos, capaz de sofrimentos, que só o Deus eterno sabe dar. Calor sentimos, chuva, frio e ventos, segredo impenetrável aos humanos. Louco é quem julga desvendar portentos ou leis que Deus envolve em seus arcanos, ou seja, nos seus mistérios, nos seus segredos. Que as há eternas, baste-nos saber. Conhecidos os fatos sobre-humanos, inútil fora Cristo aparecer. E os que
em tudo tentaram ter razão, causa deram a eterno padecer. Ou seja, aqueles mistérios que foram escondidos do homem por vontade de Deus não serão revelados. E os filósofos que, de maneira soberba, tentaram ter respostas para todas as coisas, causa deram a eterno padecer, segundo Dante. De Aristóteles falo, de Platão e outros. Baixando a fronte, perturbado, calou-se e triste. Nós, chegando então ao pé do monte, tão alcantilado, achamo-lo que inútil tornaria todo esforço de o cume, suspirando, atingir. Entre Lérice e Túrbia, que são 2 lugares íngremes na Itália, a rocha mais fragosa é leve escada, fácil subida e praticável via a este monte, se fora comparada. Aparece um grupo de almas, versos 53 a 102. Abre aspas. Quem nos dirá onde é a fraga mais fácil? Fraga quer dizer penhasco, rocha, escarpado. O mestre disse, a ser galgada por quem asas não tem celestiais. Né? Fecha aspas. Então, esta é uma pergunta de Virgílio. Enquanto examinava pensativo, sendas possíveis a seguir, e eu observava, olhar atento e vivo, a rocha erguida, sombras vagarosas surgem em nossa direção. Ativo, digo ao mestre, estas almas piedosas a via indicarão, se a não descobres. Olhou e já com faces radiosas disse, vamos agora, as almas nobres, filho querido, nos orientarão. Vamos e faze que a dor cobres. Longe, uns 100 passos, elas ainda estão, depois de andarmos nós 100 passos certos. Todas se apertam ao hirto paredão do monte, como se detêm, incertos a espreitar os que veem coisas sombrias, de luz estando e de noções desertos. Vós que em graça findastes vossos dias, disse Virgílio, pela paz e glória a que fizeste jus por obras pias, indicai-nos da rocha a trajetória, que nos pesa tentar sem conhecê-la, a rota que nos pode ser inglória, ou seja, o caminho mais perigoso. Como do aprisco saem, aprisco é curral, a cancela reaberta, as ovelhas, uma a uma, ou em bando e humildes, vão seguindo aquela que sai primeira e, como esta costuma parar, detém-se todas mansamente, e o rebanho num ponto se avoluma, o chão tímido, olhando inconsciente. Assim eu vi chegarem, a primeira acompanhando, as almas suavemente, pudicamente belas, na maneira de andar. Mas vendo a sombra projetada, a meu direito, lá do andar rasteira, a turma recuou toda assustada, por ser contrário à essência espiritual, à luz de ter na eterna sua jornada. Ou seja, aquelas almas ficaram espantadas com o fato de o corpo de Dante projetar uma sombra, por ser um corpo físico. Logo, ele estava vivo. Para tirar a conclusão fatal.
Este que aqui está, disse meu guia, tem corpo humano e franja a luz mortal. Nem se perturbe vossa mente. A via segue eterna por mando superior. Ou seja, ele está aqui conforme a vontade de Deus. Aquela gente, então, benigna e pia, dois pontos aspas. Voltai, segui e sem algum temor, nos explicou. Marchai à nossa frente. E com as mãos mostraram o setor. E assim, essas almas mostraram o caminho correto a Dante e a Virgílio. Manfredi, rei das duas Sicílias. Aqui é Manfred, né, o rei britânico, na tradução para o italiano. Me gritou da turba penitente. Quem quer que sejas tu, volve teu rosto, vê se minhas feições guarda na mente. Volvi-me logo, a vê-lo já disposto. Belo era, e louro e de gentil aspecto, tendo um cílio ferido e mal composto. Quando afirmei não tê-lo no intelecto, nem tê-lo visto, disse, vê aqui. E no peito uma chaga, um tanto inquieto, me apontou. E, sorrindo, após o ouvir dizer, Manfredi eu sou, da imperatriz Constança Neto. Humilde peço a ti, a minha linda filha, Genetriz, Genetriz quer dizer mãe, das honras de Sicília e de Argona, a verdade dizer, se não se diz. Ferido à morte, saiba a gramatrona, eu me atirei aos braços do Criador, que o crime do contrito sempre abona. Em vida eu fui um grande pecador, mas a divina graça reabilita quem de suas próprias culpas tem horror. Então, aqui, Manfred pede a Dante que, ao voltar para o mundo dos vivos, conte para a família dele o que lhe sucedeu e o fato de ele estar no purgatório, por vontade divina, logo ele poderá ser salvo. Esse pedido traz implícita a ideia de que é importante que os familiares das almas que estão no purgatório rezem por elas, para que logo elas possam ser completamente redimidas e levadas ao paraíso. Continuamos. A excomungão da Santa Igreja. Se o bispo de Cosenza, a voz maldita do Papa, não ouvisse, e a excomunhão, saberia de Deus ser infinita a graça e ser imenso o seu perdão. E meu corpo está em Benveneto, do sepulcro na honesta solidão. Vamos às notas do Ziller, que diz assim, Bartolomeu Pignatelli, o bispo de Cosenza, por ordem do Papa Clemente IV, mandou desenterrar o corpo de Manfred e atirá-lo sobre a margem do rio Carigliano, ou Rio Verde. Isso porque Manfred foi excomungado pela Santa Sé e pereceu, né, em 1266 na Batalha de Benevento. Apesar da excomunhão papal, Dante desconsidera a opinião do Papa e, por sua própria opinião, coloca Manfred no purgatório e a caminho do paraíso, o que é bastante herético. Prosseguindo. Agora a chuva o banha e o bate o vento,
onde foi posto, às margens do Rio Verde, sem luz, sem honra, sem sepultamento. Por sua excomunhão, tanto não perde a gente, que não possa o eterno amor voltar, se for nossa esperança verde. Verdadeiro dogma é que o pecador excomungado, mas arrependido, perto da morte, fique em derredor do monte 30 vezes mais detido do que o tempo de sua excomunhão, se o não tornar mais curto algum pedido. Daí a importância de que a família reze pela salvação de sua alma. Vê se me podes dar consolação, a amada filha minha revelando, qual me viste e a possível remissão. Por vossas preces, nós vamos lucrando. Fim do canto 3. Vamos agora ao canto 4, também na tradução em versos do Ziller. Resumo. Os poetas alcançam com muita dificuldade o penhasco do antipurgatório, onde encontram os negligentes que aí permanecerão tantos anos quantos tiveram de vida na terra. Dante fala com o florentino Belacqua. Teoria da unidade da atenção, versos 1 a 20. Quando prazer ou dor nossa alma sente, as faculdades todas tomam tento, pois indivisa é sempre nossa mente, do fato alegre ou triste, e o pensamento inteiro está naquela sensação, pois é contra a verdade o ensinamento de que, num só tempo, haver dupla atenção. Se está nossa alma desse modo presa, corre o tempo sem nós termos noção, pois se uma luz as horas marca e pesa, ela ainda solta, enquanto a dominada pela emoção se encontra toda acesa. Disto experiência tive tão provada, disto experiência tive tão provada em ouvir e admirar a clara história da sombra, que na bóbada azulada 50 graus subira, sem memória do fato de eu ter o sol quando escutamos as almas. É aqui a trajetória, gritarem juntamente. Assim chegamos do Sacro Monte à suspirada via. Diz o Ziller a respeito dos primeiros versos desse canto. Nestes versos, Dante sustenta a doutrina, aliás, certa, de que não é possível concentrar a atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Fisicamente, é possível ouvir e ver. Não há, porém, quem possa, ao mesmo tempo, pensar no que ouve e no que vê. Quem quer prestar atenção a duas coisas acaba não prestando atenção a nenhuma. Prosseguindo a leitura do poema. Subida ao primeiro penhasco, versos 21 a 51. Quando o vilão, com espinhosos ramos, cerca o vinhedo com arte e maestria, maior passagem não fecha que aquela senda, por onde ao mestre meu seguia, após partir a companhia bela. Essa companhia bela talvez seja do rei Manfred. Vai-se ao Noli, Bismantua ou ao San Leo, que são lugares na Itália de difícil acesso. Só com os pés, porém, para vencê-la, esta árdua via, proteção do céu e das alas leves a mistério, e de alas sequiosas de voar, e o mestre meu a me guiar
pelas difíceis valas, pela rocha subalterna, pela rocha subíamos fendida, que tu, leitor, dificilmente escalas, com pés e mãos lutando. A rocha erguida fomos vencendo, com esforço ingente, né, que quer dizer grande. Qual seguiremos? Disse, trilha fida. Fida quer dizer fiel. Responde o guia. Um passo inutilmente não des. Sigamos pelo monte acima, até achar orientador prudente. Alto era o monte, e de invisível cima, meio quadrante e mais alcantilado, e eu já cansado, vinha da parte ima, né, da parte superior. Ó, detente, gritei, meu guia amado, vê que só ficarei pelo caminho se me sentir de ti desamparado. Um barranco apontado já pertinho, que o cume em volta cerca e descortina. Esforça-te, me disse, a vir sozinho. Tanto me estimulou esta doutrina, que dei de pés e mãos estrenuamente, ou seja, corajosamente, para alcançar o cume da colina. Movimento do Sol no hemisfério norte, versos 52 a 85. Sentado já e olhando para o oriente, o árduo caminho vimos percorrido, motivo alegre de vitória ingente. Embaixo olhei, o trecho já vencido. Depois o sol fitei, maravilhando, que à sestra, ou seja, à esquerda, eu fosse por sua luz ferida. O mestre sábio viu que eu ia errando em calcular do sol o movimento, que entre Aquilão e nós vinha apontando. Aquilão diz respeito ao norte, né? Se em Gêmeos, disse, o sol, neste momento, a dardejar seus raios fulgurasse, que rutilam no duplo firmamento e no vermelho zodíaco apontasse, mas ao norte o verias circular, desde que a rota antiga não deixasse. Como isto seja, terá a julgar, se admitires Sion, ou seja, Jerusalém, oposto ao monte do purgatório, e assim verificar ambos terem idêntico horizonte da estrada que percorrer não soube Faetonte. Faetonte é o filho de Apolo, que quis dirigir o carro do sol, mas de maneira tão inábil que foi fulminado por Zeus. Entenderás que o purgatório, a entrada do sol tem pela esquerda, e na direita, Sion, a luz recebe matizada. Eu disse, mestre, é lei clara e perfeita, esta da qual eu duvidava tanto, cuja clareza agora me deleita. Lucidamente entendo o Monte Santo por ser antípoda a Jerusalém, ou seja, Dante está contrapondo o purgatório a Jerusalém, da linha equatorial se afasta, quanto Solima, que é outro nome de Jerusalém, dista do hemisfério além. Por isto, o Sol, no círculo supremo, que aponta para o norte a que convém, enquanto ascende lá o sul extremo. Lembrando que na comédia são frequentes as referências astronômicas. E, na época, a astronomia
não se diferenciava muito da astrologia e muitas vezes tinha um caráter puramente simbólico ou alegórico. A suprema amiga após a luta, versos 86 a 96. Mas quanto, ó mestre, resta a caminhar? Já de não alcançar o cume, eu temo. E o mestre, esta subida em seu limiar é áspera bastante, mas suave e mais fácil, depois vai se tornar. Quando, porém, não mais subir for grave, mas cômodo, ligeiro e sem fadiga, e qual na água seguirmos sem entrave, então encontrarás a sombra amiga, a te abrigar no fim desta jornada. Não esperes que coisas mais te diga. O Florentino Belacqua, entre os negligentes, versos 97 a 139. A locução do mestre terminada, ouvíamos esta voz: de repousar talvez precises nesta caminhada. Os dois, então, entramos a observar, e pétrea massa à esquerda divisamos, que antes não conseguíamos notar. À pedra, para ver, nos achegamos, onde, à sombra, pousavam recostadas pessoas negligentes, que julgamos estarem da preguiça dominadas. Sobre os joelhos, descansando a fonte, um abraçava as pernas recurvadas, e eu disse ao mestre: aquele arcado em ponte parece da preguiça ser irmão. Volveu-se, ouvindo meu falar em sonte, com modos vagarosos de poltrão, dizendo: sobe tu, que és tão valente. Quem ele fosse, conhecia então, e embora ainda cansado, facilmente aproximei-me dele, quando erguia a cabeça a dizer-me lentamente: notaste andar o sol na esquerda via, quando sobe a luzir no firmamento? As forçadas palavras que dizia, seu tardo e preguiçoso movimento, provocam-me um riso displicente. Ó Belacqua, dorido sentimento, já me não causas, mas indiferente. Por que aqui tu estás? Um guia esperas, ou tens voltado a ser um indolente? Irmão, disse, tentar estas austeras veredas, para quê? Se o anjo guardião não deixa as penas iniciar severas. Tantas vezes os céus me envolverão, aqui quantos passei anos na vida, deixando para o fim a conversão, se prece não tiver eu dirigida ao céu por quem é justo ou inocente, que outra prece não é por Deus ouvida. O mestre já subia à minha frente. Vem, disse, o sol aponta o meio-dia, e a noite surge agora no ocidente, onde Hércules montanhas dividia. Há algumas notas do Ziller a esse canto. Quando ele se refere a Hércules, por exemplo, é o Estreito de Gibraltar, né, as colunas de Hércules, que teria sido aberto pelo próprio herói grego, Ulisses. Muito bem. Perdão, Hércules. Hércules. E aqui terminamos a leitura dos cantos 3 e 4 do Purgatório de Dante. Na semana que vem, prosseguiremos lendo os cantos 5 e 6. Agradeço a todos
pela presença e até a próxima semana.